aproveitar esse momento e eu quero que isso seja uma verdade nessa nação, que o nome dele é poderoso. Nós, por vista, estamos vivendo momentos conturbados nessa nação, mas nós cremos no poder do Jesus Cristo, o nome que está sobre todo nome. E tudo aquilo que nós declaramos em nome de Cristo ecoa na eternidade. Então vamos orar por a nossa nação nessa noite, vamos ecoar para essa nação através da eternidade que está em nós, que essa nação pertence ao Senhor Jesus Cristo. Vamos declarar que essa nação é do Senhor Jesus Cristo. Vamos declarar para essa nação que o poder que emana dos céus é que rege todos os governantes dessa nação em nome de Jesus. Ainda que nós não entendamos o que está acontecendo, ainda que nós não compreendemos a situação atual, o meu Senhor Jesus, Ele é o Todo-Poderoso e Ele que determina todas as coisas sobre essa nação. Então vamos orar nessa noite apresentando o Brasil, vamos orar nessa noite apresentando esse povo que está nessa nação. Senhor, em Teu nome, Jesus, nós declaramos, Senhor, o Teu nome sobre essa nação. Nós declaramos o Teu nome, Senhor, sobre esse país, ó Pai. O Teu nome está sobre todo nome. O Teu nome é poderoso, Ele é maravilhoso. Então nós cremos, Senhor, na restauração completa, Pai. Sim, Senhor, nós declaramos, Pai, uma nação livre, Senhor, uma nação que adora o Teu nome, Senhor, livremente. Nós declaramos, Senhor, o nome que está sobre todo nome, e ninguém, nada apagará este nome. Então nós declaramos que o Brasil é do Senhor Jesus. Diga comigo: Brasil é do Senhor Jesus. Sim, Jesus, toma esta nação em Tuas mãos, Senhor. Nós proclamamos, Senhor, este dia como o dia da liberdade dessa nação, Senhor. Então, Jesus, nós declaramos isso para a eternidade, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Pode se sentar, irmão. Obrigado, louvor. Vocês estão bem, gente? Amém. Queridos, antes de eu começar a pregar nessa noite, eu vou falar um pouquinho sobre o projeto. Eu queria que soltasse um vídeo aqui pra gente falar de um projeto maravilhoso dessa casa, quer ver? Solta aí pra nós, Johnny. Para contribuir com esse projeto maravilhoso, a qual o pastor Fernando, ele de bom grado, ele recebeu isso do Senhor e essa casa acolheu, e tem sido algo maravilhoso. A minha esposa teve a oportunidade de ano passado estar aqui, ela chegou em casa impactada. Ela tinha uma palestra para ir em Balneário Camboriú, ia ter uma pessoa de renome lá, e ela disse: "Ô, Ronaldo, eu estou com o coração dividido, o que é que eu faço?" Aí eu disse: "Olha, não vai, irmão." Ela chegou em casa chorando. Ela disse: "Ronaldo, eu fiquei impactada pela presença do Senhor." E isso aqui, gente, não é para uma igreja, é para uma cidade. Isso aqui é o fundamento dessa nação. Eles já são igreja, eles não serão igreja, eles já são igrejas. Mas no meio dessas crianças podem ter presidentes, podem ter juízes, advogados, vereadores, da glória, irmão. Podem ter governadores, podem ter senadores, podem ter pessoas do mais alto escalão dessa nação. Então, se nós queremos uma nação sadia, nós devemos investir na base. E a base são as nossas crianças. Delas já é o reino, mas elas podem proclamar ainda mais poderosamente o nome de Jesus sobre essa nação. Então, invista nesse projeto, irmão. Nesse projeto chamado Kids, é algo maravilhoso. E tudo aquilo que tem sido investido
aqui nessa casa com Kids tem dado um retorno maravilhoso. Nós temos lindos testemunhos de crianças, irmão, orando em casa para pais que não são crentes, gente. Tem testemunho de crianças que vêm aqui no Kids, que os pais ficam em casa que não são crentes. E depois os pais acabam vindo porque não aguentam o tamanho da presença de Deus que eles vêem nas crianças. Então investir em Kids, irmão, não é para eles passar um tempinho ali do lado, não. Investir no Kids é projetar uma nação saudável em Cristo Jesus. Investir em crianças é projetar um país que vai declarar o nome do Senhor Jesus. Porque ainda que a gente não sabe o que vai acontecer, mas se nós fortalecermos essa geração, se ele chegar com 50 ou 60 anos, fazendo seus cultos, fechado em apartamentos ou em cavernas, nada vai tirar o Cristo vivo do coração deles. Porque nós investimos na base, e nesse momento nós devemos investir em crianças. Enquanto o nosso inimigo, o inimigo das nossas vidas, da nossa alma, investe pesado em crianças, nós não podemos perder tempo em investir nelas também. Nós investimos em oração, sim. Investimos em trazer elas no culto, sim. Mas nós precisamos proporcionar algo que traga alegria ao coração delas. Criança quer brincar, gente, quer correr, quer comer cachorro quente, quer comer churros. Vou falar de novo, quer comer churros. Dá glória, irmão. Tem gente que não entendeu, mas o céu entendeu. Tá? Então, não perca de investir na base as crianças dessa nação. Amém? Glória a Deus. Canta aí, Ana, para nós voltar naquela animação do pastor Douglas. As muralhas, Senhor, que impede o projeto que Tu fundaste no coração de cada um sejam derribadas nessa noite, Senhor. Que todas as muralhas que impedem, Senhor, aquilo que o Senhor projetou na vida de cada um nessa noite caiam por terra em nome de Jesus. Nós declaramos que nessa noite, Senhor, é resgate de projetos de vida, Senhor. Tudo aquilo que foi esquecido, Senhor, por nós, não por Ti, Senhor, seja restaurado nessa noite. Deus, eu declaro nessa noite, Senhor, restauração de projetos. Assim como nos dias de Esdras, Senhor, uma carta foi tirada da chancelaria do rei. Mexa na eternidade nessa noite, Senhor, através do Teu Espírito Santo. E venha, Senhor, devolver a mente humana, Senhor. A mente humana, aquilo a qual Tu já desenhasse na eternidade. Então, Jesus, nós cremos nessa noite que Tu vais impactar o nosso coração. E nós declaramos, Senhor, restauração em projetos esquecidos em nome de Jesus. Queridos, por esses dias eu estava escrevendo e falando com o Espírito Santo. E hoje, quando eu reli aquilo que eu escrevi, eu disse, Senhor, dá um tema para minha mensagem. E Ele soou ao meu coração um projeto arquitetônico desenvolvido por Cristo, chamado a verdade. Por tudo aquilo que nós temos visto nesses dias, por tudo que nós, não só no meio secular, mas também no mundo gospel, às vezes acaba conturbando a nossa mente. Diante de tantas coisas que vimos e ouvimos, às vezes podemos ficar confusos e por vezes duvidar e não acreditar na verdade. A verdade é que a gente às vezes acaba se apegando com as coisas desse mundo, esquecendo de colocar o olhar na eternidade. Nem sempre os caminhos fáceis são verdadeiros, irmãos, e decisões mais rápidas são verdadeiras. Caminhos estreitos são difíceis, decisões racionais são dolorosas. As decisões que nos levam à eternidade, elas são dolorosas muitas das vezes. Elas fazem nós sentirmos na carne, mas se aquilo que nós declaramos, na verdade, embasada por Cristo, ainda que doa, ela está nos levando ao caminho certo. Os caminhos estreitos, eles são difíceis porque nós temos que se moldar a Ele. O caminho largo, ele se molda a nós. Então nós vamos com várias coisas atreladas em nós. Mas os caminhos estreitos, aquele que foi proclamado pelo Senhor Jesus, eles não se moldam a nós. Nós temos que se moldar a esse caminho. Nós temos que largar algumas coisas para passar em portas. Nós temos que largar algumas coisas para trilhar esse caminho. Então, porque aceitar a verdade é tornar em ruínas
ruínas tudo aquilo que nós construímos fora de Cristo. Quando nós construímos coisas fora de Cristo e nós damos de cara com a verdade, dói ao coração em largar alguma coisa que nós construímos e temos que deixar para trás. E certo que elas vão se tornar em ruínas. E por muitas vezes a gente leva os nossos pensamentos a essas ruínas e se esquece de olhar para a eternidade. Em Cristo encontramos fundamentos sólidos para que não haja fissuras ao ponto de comprometer aquilo que construímos, ainda que seja impossível pela ótica humana ver a conclusão desse projeto. Perceba que às vezes a gente está na direção de Deus, o nosso olho humano não consegue ver a conclusão do projeto, mas aquele que já desenhou esse projeto, ele testifica por nós, ele dá a garantia que haverá a conclusão daquilo que o Senhor escreveu ao nosso favor. Então, nós devemos crer na palavra que foi lançada sobre a nossa vida. Não deixe se enganar pelas facilidades de um reino de mentiras que não lhes constrange. O caminho que te levará à verdade, faz viver a vida eterna proporcionada pelo reino, é somente através de Cristo. Não há outro caminho, o único caminho é Cristo. E Cristo, ele está disposto a te constranger. Cristo, ele está disposto a tirar algumas coisas da sua vida e deixá-la como ruínas, porque não fazem parte do seu reino. Então você tem que entender que viver a Cristo muitas das vezes é a gente ter um caminho difícil, são facilidades muitas das vezes apresentadas por reinos de mentiras. Muitas das vezes são momentos difíceis de enfrentar, são dolorosos. Afinal, irmão, o Evangelho não é Alice no País das Maravilhas, ele nos traz realidades da vida humana, a qual são distorcidas pelos reinos que nós vimos aí fora. Então, dito isto, irmão, o que muitas das vezes nós podemos se questionar é o seguinte: o que é a verdade? Esse questionamento pode me causar uma morte para mim mesmo. É necessário morrer para muitas das minhas vontades. É necessário que, se eu quiser saber a resposta do dono da verdade, eu morra para mim mesmo. Eu só vou ouvir o som da eternidade se eu morrer para mim mesmo. Senão os meus ouvidos vão estar sempre aptos a ouvir vozes dos reinos alheios. A minha vista sempre vai estar se deliciando com as coisas do reino alheio. E às vezes eu nunca estou pronto para ouvir aquilo que Deus quer me falar. Cristo é o dono de toda a verdade. Nele temos a garantia de que aquilo que estamos construindo será eterno. Somente nele eu posso ter a certeza de um projeto que, ao concluí-lo, será uma obra para a eternidade. Como que eu tenho a certeza, irmão Ronaldo, que os meus filhos vão servir ao Senhor? Se você colocar em projeto aquilo que o Senhor colocou em tuas mãos. Ainda que esse projeto dos teus filhos, eles atrasem. Às vezes o projeto atrasa, irmão. Às vezes aparece, o cara do ar-condicionado não aparece. Levanta a mão e diga. O Danilo não aparece para rebocar as paredes. Assim são os projetos de Deus. As nossas vistas parece que às vezes ele atrasa. Mas o Senhor cuida de todos os detalhes. A eternidade já viu o teu projeto concluído. A eternidade já contemplou a beleza daquilo que o Senhor já desenhou ao teu respeito. A eternidade já sabe, já contempla aquilo ao qual o Senhor preparou para nós. Nós é que muitas das vezes se atrelamos muito a reinos construídos por homens e deixamos de ter os nossos olhos fixados na eternidade. Construa um altar de adoração em um fundamento chamado Cristo, e o teu louvor será um grito para a eternidade. Construa esse altar de adoração ao Senhor num fundamento chamado Cristo. E o teu louvor, ele vai passar por 4 paredes. O teu louvor, ele vai fluir, ele não vai ficar dentro de uma igreja, ele não vai ficar dentro de um carro, ele não vai ficar dentro de casa. Ele vai fluir e vai ecoar na eternidade. Chega de nós ecoar somente para um dia e amanhã viver as incertezas, deixando a ansiedade de um reino corrompido te submergir e em diagnósticos de terceiros.
Se uma vez que Cristo já desenhou algo ao nosso respeito, Ele já determinou algo ao nosso respeito, nós não devemos deixar de ecoar para a eternidade o nome dEle e não dar ouvidos a diagnósticos de terceiros. Porque só Cristo sabe quem você verdadeiramente é. Alguém pode te julgar, alguém pode falar alguma coisa, alguém pode ser que não te entenda, alguém pode muitas das vezes te caluniar, mas há um Cristo Todo-Poderoso, que Ele sabe verdadeiramente quem tu é, Ele sabe, Ele já desenhou algo ao teu respeito. Alguém diga, isso aí é mais um projeto falido, mas ele está ecoando na eternidade. Não, não, não. Ei, deu uma atrasada nesse projeto, mas eu tenho fortalecido as estruturas, porque se nós demos início a algo embasado nos fundamentos de Cristo, tudo aquilo que nós construímos não se tornam ruínas. A verdade só te causará medo se você não estiver disposto a destruir os outros tronos dos reis que estão entronados no teu coração. A verdade, ela só te causa um medo se você olhar para dentro de você e estiver disposto a derrubar todos os tronos que te afastam do reino do Cristo vivo. Então jogue aos chãos nessa noite, derribe todos eles e declare que só um rei, só um Senhor. Deixa Ele conduzir esse projeto da tua vida, deixa Ele determinar as coisas ao teu coração. Deixa eu te dizer uma coisa, a sombra, o projeto que falava de Cristo no Antigo Testamento, a sombra daquilo que Ele era no Antigo Testamento, falava de uma pedra que derrubava um reino que era entrelaçado por mentiras, um reino que era de confusão. Mas pelo Espírito nós contemplamos um rei acima de todo rei, um Senhor acima de todos os senhores, porque nós contemplamos um rei que determina todas as coisas, e nós conhecemos um Senhor que se fez servo para todos nós. E essa é a receita para um reino indestrutível, a qual um rei, ele se coloca à disposição dos seus súditos, olha para eles e diz: o menor entre vocês será o maior. Coloca uma toalha em seus ombros, descinge os seus lombos, se ajoelha aos chãos e começa a lavar os pés de cada discípulo. Um deles diz: Senhor, eu não sou digno. E ele disse: se eu não te lavar os pés, tu não tens parte comigo. Um reino a qual nós não temos hora marcada, nem dia, nem momento para falar com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Um rei que está pronto a qualquer momento a te ouvir. Um rei que não precisa marcar horário, um rei que não precisa de formalidades, um rei que não precisa apontar o teu cetro para que tu não morra, um rei que está disposto a te ouvir e clamando, dizendo: fala-me que eu quero te ouvir, busca-me enquanto é tempo, porque um dia essa porta do reino se fechará nessa terra. Quero fazer uma leitura contigo nessa noite, você que tem a Bíblia em mão. João capítulo 18, versículo 34, 38. Melhor. João 18, 33 ao 38. Que nos diz: tornou, pois, a entrar Pilatos na audiência, e chamou a Jesus e disse-lhe: tu és rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: tu dizes isto de ti mesmo, ou disseram-te outros de mim? Pilatos respondeu: porventura sou judeu? A tua nação, os teus principais sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos,
para que eu não fosse entregado aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Disse-lhe, pois, Pilatos: logo tu és rei. Respondeu Jesus: tu dizes que eu sou rei. Eu nasci para isso, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Disse-lhes Pilato: o que é a verdade? E dizendo isto, tornou a ir ter com os judeus e disse-lhes: não acho nele crime algum. Quando Jesus, após ele cear com seus discípulos, ele olha para eles e diz: olha, é chegada a hora em que o Filho do Homem será glorificado. Ele estava encerrando a revelação da profecia de Daniel. Jesus então ele é entregue por Judas, o traidor. O governo romano, os soldados do governo romano pegam ele, juntamente com o sacerdócio judaico, e levam para uma noite de audiência, período aproximado de 18 horas. Ele passa por 6 audiências. Após ter uma audiência prévia com Anás, sumo sacerdote aposentado, ele é levado a Caifás, o sumo sacerdote da época. Após Caifás, ele vai ao Sinédrio, onde tinham 70 homens que julgaram e determinaram que ele tinha blasfemado contra Deus. Eles julgaram Jesus por ser Jesus. Eles julgaram Jesus por ser quem ele era. No reino de Deus, muitas das vezes nós somos julgados por ser quem nós somos. Porque o reino das trevas quer que nós sejamos quem nós não somos. E tudo que o reino de Deus quer é que nós resgatamos a nossa essência de filho de Deus. Então Jesus, ele após ser condenado pelo Sinédrio, ele levam eles a Pilatos, o governador da Judeia, o responsável pelo reino de Roma dentro da Judeia. A Bíblia vai relatar que quando Pilatos recebe Jesus, ordena-lhe que levem ele a Herodes Antipas, que era o governador de Roma na Galileia. Porque Jesus tinha um título de o Galileu, porque grande parte do seu ministério foi difundido na Galileia. Então Pilatos ele não quis julgar Jesus, ele disse: olha, não me é lícito julgar esse homem porque ele é da Galileia, leve ele para Herodes o Antipas. A Bíblia diz que Herodes, dentro da Judeia, porque era festa de Páscoa e todos os responsáveis romanos estavam ali para que nenhuma multidão tomasse a Judeia. A Bíblia vai relatar que Herodes Antipas devolve ele para Pilatos e diz: não me é lícito julgar Jesus. E quando Pilatos recebe ele novamente, vai se discorrer aquilo que nós lemos nessa noite. E um reino começa a se ruir, porque ele se depara com a verdade. E quando nós se deparamos com a verdade, algo começa a se ruir dentro de nós. Todas as mentiras que nós escondemos, todas as mentiras que nós ocultamos, a verdade que é Jesus revela. Ela nos constrange, ela faz tornar em ruína tudo aquilo que nós muitas das vezes construímos escondido. Muitas das vezes aquilo que nós construímos no oculto, Jesus, ele revela, não para vergonha, não para constrangimento, mas para que algo eterno seja construído dentro de você. Quando Jesus se depara com Pilatos, ele começa a interrogar a Jesus. Logo os algozes judeus entregam ele para Jesus e Pilatos pergunta: o que fez este homem? Do que vocês acusam ele? Eles dizem para Pilatos: se ele não fosse malfeitor, eu não estava entregando ele para vocês. E aí Pilatos: olha, por que vocês não julgam ele? A resposta dele foi: não nos é lícito
nos contaminarmos hoje porque é Páscoa. Quando eu vivo no reino de mentira, quando eu vivo embasado dentro de religiosidade mentirosa, eu não deixo a verdade que é Cristo derrubar as ruínas que estão dentro de mim e começar algo novo. Quando Jesus ele começa a discorrer esse diálogo com Pilatos, então nós vamos entrar num contexto profético de Daniel. Quando o povo é levado para a Babilônia, Nabucodonosor, o imperador da Babilônia, vai ter um sonho. Ele vai sonhar com a grande estátua, e essa estátua era subdividida em 4 partes, com 4 tipos de materiais diferentes. E a Bíblia vai dizer que não havia homem que interpretasse aquele sonho. Então eles disseram: olha, chama Daniel, tem um cara aí que ele tem algo diferente. Era como se ele dissesse: olha, tem um cara aí que tem algo eterno. Porque até nos reinos, irmãos, aonde não professa o nome de Cristo, aqueles que declaram o nome dele serão chamados. O nosso pastor sempre fala que nós temos que preparar os nossos filhos para a faculdade, porque a faculdade não é de Satanás. Não é de Satanás. Está repreendido isso. Se Deus projetou uma faculdade para o seu filho, não tema, prepare ele para ela. Se o Senhor projetou uma nação para o teu filho, não tema, prepare ele para ela. Porque ele pode ser um canal da eternidade para aquele povo. A Bíblia diz que então chamam Daniel e contam um sonho para Daniel. Ele disse: Nabucodonosor, eu preciso orar e falar com a eternidade para ver se ele me revela isso. Então ele dá a resposta e ele traz a revelação. Ele diz: olha, aí há 4 reinos. A Bíblia diz que o primeiro, a cabeça que era de ouro, era o Império Babilônico. Um império que vai se ruir diante a soberba, já declarada por Nabucodonosor. E ela cai diante ao rei Ciro, o imperador Sírio, que é o dono dos braços e o peito de prata do Império Medo-Persa, que por meio das divisões cai diante de Alexandre o Grande, o grande imperador de Roma, o grande imperador grego, que eram os ventres e as coxas, que eram de bronze, que representavam o Império Grego. O orgulho vai derrubar. E Tito V, um dos governadores romanos, vai derrubar. Então começa o reinado das canelas e dos pés, que eram ferro e lodo. A revelação já dizia que havia mistura no meio daquilo que era para ser forte. E Roma começa a se ruir por dentro antes de cair. Roma começa em um contexto de mentiras, de corrupção. E nenhum reino em meio à corrupção ele prevalece. Só um reino que é eterno, porque a base dele é a verdade, que é o reino de Deus. A base do reino de Deus é a verdade. E se há um reino que vai viver eternamente, nós viveremos nele, é o reino de Deus, porque nós estamos embasados dentro da verdade que é Cristo. Então, quando nós chegamos a esse contexto de João capítulo 18, é o contexto final da revelação de Daniel, aonde uma pedra na visão que teve Nabucodonosor, interpretada pelo profeta Daniel, vai rolar e vai derrubar os pés e as canelas de ferro. E é estabelecido um reino que nunca mais se acabará. Deus então começa a projetar um plano chamado Cristo para a visão da humanidade. E nesse amanhecer a qual Cristo é crucificado, ele se depara com Pilatos, e ele não estava preocupado com o que ia acontecer.
O que ele chorou no Gólgota não foi preocupação de uma morte no Calvário. Não. O que ele chorou no Gólgota foi porque havia um momento que ele ia se separar de Deus pelo pecado que ele iria colocar sobre ele, que estava em nós. No Gólgota ele diz: afaste de mim esse cálice. O cálice não era a cruz do Calvário, o cálice era um momento a qual o filho se apartaria do seu pai, o céu se tornaria escuro, e ele declararia na cruz do Calvário: Eli, Eli, salabactanian, Deus meu, por que me desamparaste? Porque um projeto eterno, ele traz dores da nossa carne. Esteja preparado para que você sinta as dores de um projeto eterno. Shekaralasoraba. Que serebe asorere. A gente projetou, importa que ele seja o único Senhor. Esteja preparado. Esteja preparado para momentos que você não vai ouvir a Deus, e você vai ter que pegar um projeto, olhar para ele e dizer: eu preciso dar continuidade, ainda que o arquiteto não fale comigo. Esteja preparado para as madrugadas da tua vida dizer: me aponta, Senhor. Ele vai te fazer lembrar que é um projeto desenhado na tua vida. Que soralarso. Não é hora de parar, gente. É hora de darmos continuidade naquilo que Cristo projetou em nossa vida. Há um só plano, mas há um projeto para cada vida nessa noite. Não é hora de nós pararmos. Esse plano, ele é eterno, e o seu projeto, só quem pode fazer ele parar é você mesmo. Não culpe ninguém. Não culpe Pilatos. Não culpe Herodes. Não culpe o Sinédrio, não culpe Caifás e não culpe Anás. Não culpe os saduceus, não culpe os fariseus, não culpe os escribas e não culpe Judas. Faça morrer o seu eu. Faça morrer o seu eu para que você possa olhar para a eternidade e contemplar o projeto eterno que é sobre a sua vida. Ainda que seja doloroso, ainda que ninguém acredite, ainda que ninguém diga que vai ser concluído, ainda que ninguém te apoie, há um Cristo eterno que já declarou todas as coisas ao teu favor, está ansiosamente esperando para a inauguração desse plano, desse projeto na sua vida. A Bíblia diz que quando Deus entrega um projeto na mão de Esdras para a construção, a reconstrução do templo, eles usaram o mesmo fundamento, porque um só é o fundamento. De todos os projetos que nós temos nessa noite, um só é o fundamento, e ele se chama Cristo. A Bíblia diz que quando os homens levantaram as colunas da reconstrução do templo, os anciões olharam e começaram a chorar prantuosamente, porque se lembraram do projeto do rei Salomão, que era arquitetônico. Por mais simples que seja o teu projeto, ele carrega uma glória. Então Deus vai levantar o profeta Zacarias e vai declarar sobre aquele povo: a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Não deixe ninguém determinar o tamanho do teu projeto. Coloca no teu coração que ainda que ele seja pequenino, ele é para a honra e glória do Senhor. Ele é para a permanência do Cristo eterno. Ele é para toda a eternidade.
He sarabassorebeia. Mas há colapso em nossas vidas. E quando nós se deparamos com a verdade, como Pilatos fez, a nossa mente entra em colapso diante de tantas vozes. Não vai dar certo. Vai dar errado. Não faça o visto. Não aprenda a tocar. Não faça teologia, porque tu vai ficar muito formal. Não estude, tu vai perder a essência. Não escreva, tenha a Bíblia. Não se envolva com isso, já tem muita gente, tu não vai aparecer. Não invista em internet, isso não dá certo. Não invista em igreja, não precisa. Vão aparecer muitas vozes. Mas essas vozes são tronos que precisam ser derribados. Essas vozes precisam ser derribadas, e para que elas caiam da sua vida, você precisa limpar o seu coração e arrancar todos os tronos e de todos os reis que estão entronizados no teu coração. E todas as vezes que você ouvir uma palavra negativa, a eternidade ecoará dentro de você. Quando a nossa mente entra em colapso diante de tantas vozes, lembramos que a verdade não é um conceito a ser encontrado. É uma pessoa a ser seguida, chamada Cristo. Quando você está numa direção, tem um monte de gente apontando contra, dizendo: entra aqui. Quando você está na direção certa, você vai encontrar muita gente na contramão, dizendo: olha, você está indo para o lugar errado. Mas tenha certeza que você não está debaixo de um conceito, mas você está debaixo de uma realidade chamada Cristo. Você terá certeza que você ouve a voz da eternidade ecoando dentro do teu coração, porque há só um trono dentro do teu coração, e esse trono é para o Rei dos Reis. Derrube todos os tronos. Diz, senhores, que lhe fizeram dar início a projetos incertos e muitos inacabados, e deixe Cristo reinar em você. Faça uma análise daquilo que você tem construído longe da eternidade. Eu aprendi algo com uma pessoa muito querida nessa casa. Ele disse para mim: quando eu faço esforço demais, eu entendo que o Senhor não está trabalhando a meu favor. Se você está enfadado da vida, nada mais faz sentido, é porque o Senhor está gritando no teu coração, dizendo que você está com o projeto errado nas mãos. Se você está fazendo força ao tempo de estar enfadado, se sentindo castigado, oprimido, é porque você está debaixo de um jugo, de um reino estranho, a qual está fazendo você construir algo que não ecoará na eternidade. Faça como os judeus, os israelitas, os hebreus, no Egito. Eles se cansaram de fazer tijolos com louro de palha e clamaram ao Senhor. Então o Senhor declara a Moisés: eu ouvi o meu povo. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus tirou o povo seu do Egito com um braço forte. Porque quem colocou-os lá foi o Senhor. Mas da Babilônia quem sai é você. Quando ele usa Jeremias para falar sobre a Babilônia, ele diz através de Jeremias: sai dela, povo meu. Ele não disse que iria tirar com o braço forte, porque o projeto que eu começo a construir erroneamente, eu tenho que sair dele, eu tenho que largar ele e ter forças para fazer um regresso para Jerusalém e começar a construir novamente aquilo que o Senhor já deixou fundamentos. Dê permissão para o Senhor construir algo eterno na sua vida. Permita que o Senhor nessa noite restaure os teus sonhos. Nós não fomos gerados, deixa eu te dizer uma coisa, nós não fomos gerados como filhos para ter sonhos
que se tornarão em ruínas. Nós fomos gerados como filhos para ter sonhos de Deus ao nosso respeito, para que ecoem na eternidade. Lembra-te de José. José não era um sonhador, José era visionário com aquilo que a eternidade colocava no seu coração. Os seus irmãos o chamavam de sonhador, mas na verdade foi sempre a eternidade que falou com ele. E a Bíblia diz que quando ele se assentou com os seus pais, com seu pai e os seus irmãos, e ele começou a dizer: papai, eu sonhei nessa noite, papai, eu tive uma visão nessa noite. E ele disse: conta, filho, o que visse? Ele disse: eu vi vários moles se dobrando. A Bíblia diz que o seu pai o repreendeu, mas guardou aquilo no coração, porque o que é eterno fica guardado aqui dentro. E até hoje nós falamos e pregamos sobre José, porque José não viveu os sonhos dele. Estejam preparados para viver os sonhos de Deus nas vossas vidas. Estejam preparados para que Deus tome vocês pelas mãos e levem vocês para as nações, levem vocês para os lugares distantes, para viver aquilo que não é capaz para nós, mas para a eternidade já é uma realidade. A história diz, não a Bíblia, a história diz que na lápide de José, lá no Egito, quando o povo estava triste pós vir um imperador, um fariseu, um egípcio, Faraó, lembrei, que governava sobre eles e trouxe peso sobre eles. A história diz, não a Bíblia, ouça. A história diz que eles pegavam as crianças pela mão, levavam na lápide de José, e lá estava escrito a promessa que ele fez os seus irmãos prometer para ele no leito da enfermidade. Quando José estava para morrer no Egito, ele não entrou na Canaã prometida, mas ele construiu algo eterno. A história diz que eles levavam as crianças e as crianças liam na lápide de José: prometam que vocês levarão os meus ossos para a terra que foi prometida aos vossos pais. E a Bíblia diz que o dia que saiu quase 3 milhões de hebreus do Egito, debaixo de um sonho vivido pelo pai Abraão, eles foram lá, fizeram a exumação do corpo de José, colocaram em utensílio e levaram para enterrar na Nova Canaã. E a Bíblia para toda a história e conta que na conquista da Canaã prometida ao pai Abraão e ao sonhador dos sonhos eternos José, que eles sepultaram José na Canaã prometida. Porque aquilo que nós vivemos nessa terra, sonhado por Deus, projetado por Deus, será ecoado na eternidade, ficará para os vossos filhos, para os vossos netos, para os vossos bisnetos. Então nada que você faz é em vão, nada que você constrói é em vão. Mas eu vou deixar. Sim, vai deixar, mas vai deixar para gerações, vai deixar para pregar para gerações, vai deixar algo preparado para os seus filhos. Então creia. Tudo que o Senhor quer que você creia, mesmo que os Pilatos desses dias te afrontem, creia. Creia. Os projetos eternos nunca ficarão em ruínas. O Senhor sempre vai preparar o que for necessário para concluí-lo. O único que pode fazer ele parar sou eu. Nós temos um mestre de obra. Não, é mestre de obra, não é o quê, irmão? Pode falar. O que tu é? Engenheiro de obra. Ele tem um projeto em suas mãos. Ele visita a obra e vê se está na medida.
Mas se ele não for lá, o negócio começa a desandar. Pode abrir fissuras. Possam ser que eles construam as paredes erradas. Eles não colocam as portas no lugar certo. Mas já foi desenhado. Mas já foi determinado as medidas, sim. O Senhor já determinou todas as coisas, sim. Mas por vozes, mas por opressões, mas por não acreditar em um projeto que está em minhas mãos, eu posso esquecer dele. Eu me lembro bem um dia que eu entrei em uma igreja de parede salpicada, de assoalho com gretas, que quando você orava você via o chão, porque a iluminação passava para baixo e você via o chão empoeirado lá embaixo. Era um paiol de escolher fumo. Não sei se algum dos senhores conhece, as senhoras. E eu saí tão desanimado do projeto que o Senhor tem esclarecido na minha vida. Eu disse: Senhor, eu vou largar esse projeto, eu vou abandonar isso tudo, cara. Isso aí não vai dar certo. Eu não estou entendendo essas medidas, eu não estou entendendo, eu não sei como vai chegar esse material até mim. E eu saí de casa e disse: não, Senhor, eu não quero mais, entrega para outro. Eu fui num culto desacreditado. Não tinha som maravilhoso como esse, não tinha um telão maravilhoso como esse, mas tinha alguém que ecoava a eternidade, cara. Eu entrei naquele culto e ele entrou voando no 12, naquele culto, cheio da eternidade. Quando ele entra no culto, ele começa a orar. Ele respeita toda a liturgia de culto. E quando lhe é dada uma oportunidade, ele disse: Ronaldo, eu esperei até agora para te dizer algo. Quando eu estava em casa, o Senhor me disse que não é hora de parar. Parece grande, parece que tu não consegue contemplar, mas não é hora de parar. Quem nunca sonhou com um projeto, escreveu no chão? Quem nunca escreveu um projeto da sua casa no chão? Sonhou junto aos seus familiares e pelos olhos eternos via as paredes levantadas, pintado, tudo concluído. Mas parece que algumas vozes fizeram, ainda que foi erguido, ainda que já foi pintado, parece que algo não está legal. Ageu vai dizer: do Senhor é o ouro, do Senhor é a prata. Ele não vai deixar faltar nada para esse projeto. Ele fez Ciro escrever uma carta. No contexto de Esdras: não se faltará nenhum novilho para que comam os homens desse projeto. Não se faltará nenhum animal para o sacrifício. Não se faltará madeira. Não se faltará líbano cedros do Líbano. Não se faltará ouro. Não se faltará prata. Não se faltará nada. Porque quando tu coloca o projeto em suas mãos, ainda que tem dias de céu fechado, é porque o Senhor está mandando cortar os cedros do Líbano. Tem dias que parece que a provisão não vem, é porque o Senhor está mandando extrair o ouro da terra. Te acalma, porque Ele está refinando ouro para mandar na tua vida. Ei, deixa eu te dizer algo. Oh! Areia, sol, caramba! E a gente projetou. Não importa que ele seja o único Senhor.
importa que ele seja único Senhor. Dobrados ao chão. O Espírito do Senhor me mostra uma grande mesa com papéis empoeirados e várias mãos pegando nessa noite. Nessa madrugada o Espírito do Senhor me dizia: noite de restituição, Ronaldo. Ele dizia: Senhor, eu dizia, o que eu vou dizer a esse povo, Senhor? E ele clamava meu coração dizendo: diga a eles que tudo aquilo que eu projetei em cada coração eu vou concluir. Mas eu quero um povo que se esforce e tenha bom ânimo, porque eu sou o Senhor que dá toda a provisão. Eu sou o Senhor. Araia choque darabaçu. Eu vejo uma grande mesa nessa noite com papéis empoeirados e muitas mãos pegando esses papéis, porque nessa noite o Senhor fortalece, dá postura, joelhos desconjuntados. E deixa eu te dizer algo nessa noite: foi um tempo de refinar o ouro, de extrair o cedro do Líbano para a tua vida. Shekarasu Elemeneia Sore Andorgia Araiando que a Sore Beandoria Eideia Simia Eleia Sore Bea Sera. Tudo se rendeu. Quem não louvará? Quem não temerá o Rei? Veja os tronos de outros reis dobrados ao chão. Até o meu coração se deu. Eita, tudo se rendeu. Quem não louvará? Quem não temer? Então vem, como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. E então vem, como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Teu amor é como de um pai, de um irmão, como a garra de um leão, assim como nenhum outro. Violentamente persegues e me abraças, envolves quem tu és. Nabucodonosor cai nessa noite. Eu declaro que toda soberba, toda divisão, toda mentira, todo engano caia nessa noite. Que todo rei seja destronado para aquele que vive e reina para todo sempre. Restaura esse projeto que você parou. Eu declaro nessa noite que você não vai dar mais ouvido às vozes. Que sorará subia, que dará caçora, ei que suribianda caçora labai, ele a sore cando e a sore be, ei a sore lei, ei, deixa eu te dizer uma coisa.
É semana de fazer visto. É semana de tirar a Bíblia empoeirada com as marcações da gaveta, porque o Senhor quer te preparar para as nações. É semana de restaurar dons, porque o Senhor quer que você cure alguém. É semana de restaurar dons de interpretação de língua, porque o Senhor quer trazer mensagens proféticas para essa igreja. Ei! Calavassore que andoria, caramana yassore que. A minha alma buscava e nada me completava. Deixa ele trabalhar, a tua irmão. presença é o que faltava em mim. Não acabou o contexto não, só tô deixando o Espírito trabalhar no teu coração. Te entrega nessa noite, porque Ele está derrubando altares de babilônicos, Ele está derrubando altares de medo-persas, Ele está derrubando altares de romanos, e está dizendo para ti nessa noite: quem manda nesse coração é o Todo-Poderoso. Que xalabá! Hoje é sua morada. Tá começando, vai. Está começando a restauração dos projetos perdidos. Ele flasso de que a sora perde mindiria. Ele me de que a sora cando que a sarabadilibia. Acai andou e a soquere la sibiti que rabasomia. Ele me de a soca sole mendiquia. Carabas. Tem alguém aqui com projetos perdidos na madrugada. Tem alguém aqui com o projeto perdido na madrugada, quando o Senhor te dava as medidas. Quando o Senhor te via e fazia você contemplar a cor dessa grande edificação. Tem alguém aqui que perdeu o projeto no louvor da tua boca. Tem alguém aqui que perdeu o projeto quando tu interpretava línguas estranhas. Tem alguém aqui que perdeu o projeto quando tu oravas pela madrugada em diversidades de línguas. Tem aqui alguém que perdeu o projeto, que tinha dom de cura e agora não quer mais orar pelo enfermo. Tem alguém aqui que perdeu o projeto quando parou e deixou para trás o seu dom de profecia. Eleia sora catora basora eleia sora. Elemeneia sora ca. Carabaço miada rabaias. Os que te julgam nunca vão estar longe. Os que te apontam nunca vão estar longe. Eles só estão te moldando para a conclusão desse grande projeto. Você tem olhado como alguém que quer parar, mas você só parou porque você não entendeu o que essa pessoa estava fazendo a teu favor. Ela estava te moldando para uma próxima fase. Porque quando você começa a construir sobre um fundamento, um prédio de 50 andares, o que está lá embaixo você não vê,
Você então começa a tecer uma grande estrutura para receber as primeiras paredes. E vem a galera da caixaria, um pessoal preparado em armação. Mas vai passar a fase deles e tem que vir alguém que levante tijolos e coloque agora portas para saídas e entradas e janelas. Mas vai passar. E vai vir uma galera que reboca. Vai acabar o momento deles. Vai vir um Maxwell que coloca piso. Vai sentar todos os pisos da mais alta excelência. Vai nivelar, não vai deixar pontas, vai rejuntar para que não fique nenhuma fissura, para que não haja nenhuma infiltração. E você olhe para o prédio e onde há banheiros não estejam ali marcas de uma fissura interna que expostamente revelam que a água está revendo pelas paredes. Mas vai passar o trabalho do Maxwell e vai chegar uma galera que agora que vai dar a cara da iluminação. Então tudo aquilo que você acha que é uma afronta, que é uma perseguição, é o Senhor te preparando para um novo passo. É o Senhor te fazendo entender que é o momento de você começar um novo processo dentro desse projeto, para que ele se conclua, para que ele, dentro de todas as medidas e todo aquilo que o Senhor projetou, para que você cuide dos mínimos detalhes, para a conclusão não ter nenhuma fissura. Porque quando construímos para Deus tem que ser com excelência. Quando estamos em um projeto eterno, nós devemos se entregar com excelência. Então a madrugada, ainda que nos causam dores, nós não devemos abandoná-la. No frio da madrugada, só você, o sofá e uma Bíblia. Por mais que os pés congelem, você deita de moletom, eu deito de moletom, de meia. A esposa diz: o que vai? Onde é que tu vai? Eu disse: eu vou dormir, porque quando eu acordar vai estar frio. Mas eu quero pegar a instrução para o novo andamento desse projeto, porque eu não quero pará-lo, porque a eternidade já me mostrou a conclusão. Dói, irmão. Só quem carrega a massa no terceiro andar e não tem um guincho, irmão, porque tem um projeto arquitetônico que não tem ferramentas adequadas. O Senhor disse que você ia pregar, mas Ele nunca te entregou espiritualmente falando uma boa oratória. E aí a gente diz: se queres, queres, se não queres, diz. Ó. Tá tudo. Mas isso é um papel nosso, entregar com excelência para o Senhor. E de 239 palavras, 209 eram né, e outras 30 eram Cristo. Agora você fala 209 Cristo e só 30 né. Não é porque o Senhor tirou né de você, é porque tu disseste ao Senhor: Senhor, me prepara, porque eu quero começar a pintar esse projeto. O Senhor não vai estudar por você, o Senhor não vai orar por você, o Senhor não vai cantar por você, o Senhor não vai fazer as tuas aulas de instrumentos musicais, o Senhor não vai fazer a tua aula de audição vocal, o Senhor não vai fazer a tua aula de libras, o Senhor não vai fazer a tua aula de teologia, o Senhor não vai fazer o visto por ti, o Senhor não vai entrar no ônibus por ti, o Senhor não vai mudar de nação por ti. E isso é você que tem que fazer e acreditar, é você que tem que se esforçar e dizer: Senhor, eu quero, ainda que doa, Senhor, ainda que me tragam marcas desse projeto, eu quero, eu não o abandono, porque eu sei, o Senhor vive, que Ele se concluirá. Que
Quem viu seu irmão Ronaldo pregando para 400 pessoas? Eu acho que tem aqui nessa noite mais umas 100 na live, não sei. Quem visse quando eles olharam para mim, os Pilatos da vida olharam para mim e disseram: tu não vai dar nada, cara. Quando eu disse para um dos meus melhores amigos, eu disse: eu vou tirar a minha carteira rodoviária. Ele olhou para mim numa mesa e disse: não, cara, tu não vai dar nada como motorista, tu és um barbeiro, cara. E para a honra e glória do Senhor, eu já tirei o Claudemar de muitos apuros. Claudemar liga para mim e diz: Ronaldo, vem aqui encostar esse trem aqui na rampa, porque esse aqui para mim não dá, rapaz. Ele tem 3 articulações, eu não sei como funciona isso, cara. Mas o Senhor colocou no meu coração e disse: vai, Ronaldo. Eu disse: eu vou, cara, eu vou, pode deixar que eu vou. Ainda que alguma placa aponte ao contrário, eu estou indo, porque o meu rumo é para lá, não é para cá. Eu vou é para lá. Se vocês quiserem ir para cá, vocês vão, porque o Senhor me mandou para cá. Eu vou para Canaã celestial. Ainda que esteja um deserto para me enfrentar, o Senhor não vai deixar faltar nada, porque ela está me esperando. Aplauda o Senhor, vai. Servo de todos os irmãos, que ele cresça e eu diminua, que ele apareça. Não deixe nada e nem ninguém tirar de você aquilo o qual o Senhor já entregou em suas mãos. O Senhor vai colocar anjos ao teu favor. Quando eu achei que o projeto do Senhor, esse negócio de carteira vai ser só uma casinha, uma meia água, eu vou só fazer uma viagemzinha para matar o desejo do coração, porque o meu pai era caminhoneiro. Eu fiquei 40 dias esperando ele debaixo do assoalho, que ele faleceu e nunca mais chegou com a 112 intercooler no pátio. E como eu amava ouvir o som daquela 112 intercooler, e eu almejava passar pelos lugares que papai passou. E aí quando achei que era só uma meia aguinha, que eu ia fazer São Paulo, ia até Bahia, voltava, o Senhor disse: não, Ronaldo, é maior que uma meia água, é um edifício. E aí eu disse: o que é mais, Senhor? E aí ele disse para mim: Ronaldo, eu estou abrindo uma porta dentro de uma porta. Eu disse: Senhor, o que é isso? Ele disse: no lugar que tu estás, tu vai subir um degrau, tu vai construir mais um andar. Então ele coloca um anjo ao meu favor, chamado Lauri Firmo. Muitas das vezes os anjos não têm asa. Os anjos vestem Nike, talvez um quichute, talvez descalço. Ele coloca o Lauri Firmo, um anjo na minha vida, e diz: Ronaldo, eu vou colocar um degrau nessa tua meia água. Eu estou me aposentando da gerência da transporte, e tu vai ficar no meu lugar. Eu disse: não, Senhor, não faça isso comigo não, cara. Eu vou ter que voltar para minha meia água, e a minha esposa não quer que eu viaje o básico. O que é que eu vou fazer? Ele disse: não, cara, tu vai ficar. Eu disse: não, Senhor, não faz isso comigo, cara. Não mexe com meus sonhos, cara. Eu cheguei em casa desesperado e disse: Dai, eu vou ter que voltar a viajar, porque o seu Lauri vai sair da Peixoto e ele entende tudo, cara. Eu sou um cabeça oca. Eu não sei o que tem dentro de uma caixa do caminhão, do motor. Eu não sei como é que funciona a parte elétrica. Eu não sei como é que conversa com esse motorista. Ele dá uma bronca no motorista e o motorista sai sorrindo. Como é que eu vou fazer isso? E aí todos os dias ele me levava para sua casa. A irmã Nada servia um belo café, e ele calmosamente falava comigo. E quando eu dizia para ele: seu Lauri, não vai dar certo, ele dizia: vai. Mas o seu Lauri foi, cara. Eu fiquei sozinho.
O tijolo atrasou, a argamassa não veio. Pilatos correu atrás de mim para bater em mim, gente. Não me aceitava, veja só. Herodes jurou que iria me tirar. O Sinédrio me julgava, e eu lavando o cachorrinho do meu Anthony. O Sinédrio fez uma reunião escondida, só que esqueceram e ligaram pelo celular. Eu escutei toda a reunião. Eles diziam: nós vamos tirar ele, nós vamos acabar com esse projeto. E aí eu retornei a ligação. Eu disse: olha, eu sei que vocês não gostam de mim, e eu sei que vocês falam mal de mim. Não tem problema, mas só não estrague o domingo, o último dia que eu tenho para ficar com a minha família. Segunda nós se entendemos. E aí os discípulos, porque tem Pilatos, Herodes, tem os discípulos que andam junto contigo, que apoiam o teu projeto, diziam assim para mim: Ronaldo, como tu pode? Tu ainda falar com esses homens? Relaxa, meu filho, não é eles. Deixa eles aí. Estão até hoje lá, irmão. Não persigo nenhum deles, porque se fez necessário para que eu avançasse nesse projeto. Então deixa eu te dizer uma coisa: não pare por nada e nem por ninguém. É noite de nós restaurar projetos nessa noite. Eu quero que você se coloque de pé, mas que você se coloque de pé convicto que você está colocando a mão em uma mesa e pegando um projeto, e você vai se preparar para esquadrinhar todas as medidas, usar todas as ferramentas. E quando viram alguns Pilatos dessa vida, quando viram alguns Herodes Antipas, algum Sinédrio, Anás e Caifás, e querer te acusar de alguma coisa, lembra-te que quem escreveu ao teu favor foi o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Foi o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Porque quando um projeto está embasado na verdade que é Cristo, nada o derribará. Eu compará-lo-ei com um homem prudente que fez a sua casa sobre a rocha, e veio a chuva, mas ela não foi derribada. Porque tudo aquilo que você constrói na rocha, o Senhor garante a sustentação, porque Ele é o teu fundamento, Ele é a tua base.